Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do Excel básico e hoje nós iremos ver duas funções básicas do Excel. A primeira função se chama PROC-V e a segunda função se chama Soma-C. Ok? Continuando a aula anterior, na qual a gente trabalhou com um pouquinho com Soma-C e Conte-valores. Ok? Então, para a gente iniciar essa aula, a gente tem que entender o exercício proposto, tá? Então, para eu passar para vocês o exercício proposto, eu vou mostrar para vocês como vai funcionar, ok? Então, eu tenho aqui uma tabela, onde eu tenho o produto, o valor unitário, a quantidade e o valor total, ok? Percebam que o valor unitário e o total não estão preenchidos, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que buscar essas informações nesta outra tabelinha aqui chamada lista de preços, ok? Onde eu tenho o produto e eu tenho o valor desse produto, para a gente incluir o valor unitário, ok? Consequentemente, a gente vai achar o valor total multiplicando o valor unitário vezes a quantidade, para a gente achar o valor total. E depois a gente vai usar o Soma-C para buscar a quantidade de cada item, ok? Ou pode ser o conte.c e o faturamento Soma-C, ok? Então vamos lá. Então vamos começar a achar o preço unitário. Então como que eu faria para achar o preço unitário desses produtos? Eu colocaria dessa forma: igual PROC-V, abre parênteses, qual que é o valor que eu estou procurando? É a agenda, ok? Que é o item que eu estou procurando, ponto e vírgula. Eu vou vir aonde tem o valor da agenda, ok? E vou travar essa coluna, ou essas colunas, ponto e vírgula. Qual que é o índice da coluna que eu quero? Né? Nesse caso, eu vou querer o índice 2, porque é o índice que vai trazer para mim o valor do produto. E qual, ponto e vírgula, e qual é o tipo de aproximação esperada, né? No meu caso vai ser a aproximação exata. Então vou colocar o 0 e fechar parênteses. Quando eu fizer isso, o que o PROC-V vai fazer? Ele vai identificar a agenda nessa tabela e ele vai pegar o que? O valor correspondente à segunda coluna, que é o 18,50, e ele vai trazer para cá. Olha só, ele trouxe para cá. Olha como o Excel é inteligente. Ele pegou, reconheceu o valor da agenda que estava nessa tabela e pegou consequentemente o valor dessa agenda, ok? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou puxar e arrastar para o Excel entender que ele vai fazer a mesma coisa com os outros valores, ok? Então, por exemplo, cartão é 2,80, ele vai buscar certinho, 2,80. Chaveiro, ele é 3,20, ele vai buscar com valor de 3,20. Caneta é 1,50, ele vai buscar com 1,50, ok? Eu vou só centralizar ele aqui, tá? Os valores. Deixa eu ver se eu consigo centralizar. E agora eu vou calcular o valor total. Então, como que eu faria para calcular o valor total? O valor total vai ser o quê? Vai ser a multiplicação da quantidade de produtos vezes o valor unitário, ok? Sempre assim, valor, quantidade vezes o valor unitário. Ele vai me trazer aqui o valor de 185 por 185 vezes 10, né? 18,50 vezes 10 dá 185. Clico aqui, seguro e arrasto e trago para baixo. Ele vai me trazer todos os valores calculados, ok? Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar a quantidade de agendas, ou seja, quantas vezes a palavra agenda aparece nessa lista. Quantas vezes a palavra cartão aparece nessa lista? Quantas vezes a palavra chaveiro aparece nessa lista? E quantas vezes a palavra caneta aparece nessa lista? Como que eu faria para eu achar essas quantidades? Faria dessa seguinte forma: igual conte.c, abre parênteses, pegaria o intervalo.
Quem é o intervalo? O intervalo é o que eu quero achar. No caso aqui vai ser os produtos que eu quero achar. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Qual que é o critério que eu quero achar? Quem que eu quero achar nesse caso? Então, nesse caso, eu quero achar a agenda. Quantas vezes a agenda vai aparecer nessa listagem? Ele vai mostrar. Então, ó, ele está falando para mim que a agenda está aparecendo 5 vezes. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Bateu com o valor? Bateu. Olha só. 5 vezes. Agora, o que eu vou fazer? Segurar e arrastar. Para ele trazer o quê? Quantas vezes o cartão apareceu nessa listagem, quantas vezes o chaveiro apareceu nessa listagem e quantas vezes a caneta apareceu nessa listagem. Agora, nós iremos aplicar uma outra fórmula. Perdão, uma outra função. Que é o quê? A função chamada soma C. Né? Tem uma diferença entre fórmulas e funções. Isso aqui, por exemplo, é uma fórmula, porque eu estou calculando uma célula, uma coluna em linha vezes coluna em linha. Função é isso aqui, o PROC B, nós atualizamos, ok? Então vamos utilizar uma função para fazer o cálculo do faturamento, ou seja, da venda total. Agora eu quero saber o valor total de agendas vendidas, o valor total de cartão vendidos, o valor total de chaveiros vendidos e o valor total de caneta vendidas. Como que eu faria? Eu utilizaria a função chamada soma C. Soma C, eu vou pegar o intervalo. O que é o intervalo? É o intervalo da minha seleção. Ok? Vou pegar o intervalo. Ponto e vírgula. Quem que vai ser o critério? O critério vai ser a agenda. Vai ser o G2. Ponto e vírgula. E quem que vai ser o intervalo de soma? O intervalo de soma vai ser sempre o valor total, que é o valor que eu quero descobrir. Fecho parênteses. Nesses casos aqui, eu tenho que travar, ok? Tanto o critério de intervalo quanto o valor da soma, para ele não descer, ou seja, para ele não bagunçar a fórmula, a função, né? Perdão. Então, aqui eu achei o que? O valor de faturamento da agenda, o valor de 2.960. Se eu segurar e arrastar, ele vai me trazer o valor do cartão de 6.652,40, o valor do chaveiro de 560 e o valor da caneta de 172. Vamos conferir, pelo menos da agenda? Então vamos vir aqui, vamos em dados, filtros e vamos selecionar a agenda. Então, se eu fizer uma pequena soma aqui, a gente vai ver que o valor da agenda vai bater, ó. Olha só, 2.960, 2.960. Então, bate com as informações. Eu consigo entregar as informações de acordo com o que foi pedido. Então é isso, pessoal. Por essa aula hoje é só isso. Até a próxima aula.